fazer uma live hoje voltada para o momento em que estamos vivendo, né? Vários momentos estamos vivendo realmente, mas estamos nos aproximando aí de um momento ímpar nas nossas vidas, né? Que é exatamente a escolha de quem vai estar realmente na frente dos nossos municípios, das nossas cidades, fazendo parte dos nossos dia a dia, do nosso futuro, lógico e evidente. Estamos nos aproximando de um momento de escolha. Vamos escolher, sim, aquele que vai ser o executivo da nossa cidade, o prefeito. Junto com ele também vamos escolher os representantes ali do poder legislativo, que são os vereadores. E a gente não deixaria de trazer nessa noite, nessa live, algum assunto interessante que se diz a respeito desse momento em que nós estamos vivendo e como estamos preparados para isso, de que forma nós estamos preparados. Vou falar de um tema super interessante, viu? Sobre política nacional. Vamos trazer aí uma pessoa, um especialista no assunto, porque nós votamos. Muitas das vezes por simpatia, muitas das vezes por um favor, às vezes sim, às vezes não, muitas das vezes influenciado por alguns parceiros nossos, alguns colegas ou alguém da família, né? E hoje nós queremos trazer alguém que desperta um pouco para nós realmente a política, o que é a política nacional, de que forma ela age, de que forma ela conduz aí os seus escolhidos, né? Escolhido por quem? Pelo povo, por mim e por você. Então, primeiramente, nós precisamos entender um pouco sobre isso, conhecer um pouco da política, o que realmente é a política. Nós estamos votando em fulano e ciclano, colocando ele no poder, no executivo, no legislativo, mas de que forma? Vamos colocar porque ele é bonito, porque ele é simpático, porque ele faz parte... Não, nós precisamos realmente entender o pensamento de cada homem desse, de cada político, aqueles que nós vamos estar lá no dia votando, colocando lá no poder. Então, primeiramente, nós precisamos conhecer um pouco sobre política. E para isso, eu estou trazendo aqui o executivo, né, que vamos exatamente conversar com ele, que é o especialista em política nacional, Eli Barreiros. Eli Barreiros, ele é candidato também a vereador por Fortaleza. E eu quero já chamar o Eli aqui, ele já chegou, está na sala, eu vou dar uma chamada aqui para que ele possa entrar e fazer parte aqui desse momento. Pode entrar aí o nosso especialista nessa noite, o Eli Barreiros. Grande Eli. Boa noite. Boa noite. Agora, Eli, fale um pouquinho, eu já falei um pouco de você aí, mas não falei tudo. Como você tem um vasto conhecimento na política nacional, está no meio de grandes empresários, faz parte de vários fóruns aí, ninguém melhor do que você a ser convidado nessa noite para falar um pouco de política, já que nós vamos escolher de muita importância, vamos estar escolhendo aí agora em novembro quem realmente vai ser o executivo nosso aqui da nossa cidade, do nosso município, como assim também em todas as cidades do país, né? Tem essa escolha e ninguém melhor do que você para trazer um pouco de esclarecimento sobre a política brasileira. Então, meu querido amado, você tem um tempo para falar um pouquinho aí também de você, de onde você vem. Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite a quem nos assiste, boa noite, Vieira, boa noite, povo brasileiro, né? A minha história vem do meio corporativo, né? Eu venho de 23 anos, né? De uma só empresa, mas tenho 36 anos no meio dos negócios, no meio corporativo, né? E nesses 36 anos eu te construí uma história muito legal, né? De empreendedorismo, né? De geração de emprego e renda, né? Em todas as empresas que a gente passou. Depois fui para a carreira solo, montei meu próprio negócio, né? E de 2013 para cá, Vira, para entrar um pouco já direto no assunto aí da política, né? Que é o que vai nos interessar aqui foi o motivo, na verdade, da gente procurar, na verdade, falar um pouco da política nacional, né? O que nos motivou de procurar a política, porque a política, na verdade, ela interfere em todas as decisões que a gente toma na vida, né? Em todos os movimentos que a gente faz na vida,
as decisões que são tomadas nas esferas de governo federal, estadual, municipal, elas afetam a nossa casa, a nossa vida, os nossos negócios, as nossas empresas, a nossa família, a nossa religião, as nossas crenças e valores, né? E, em detrimento disso, né, em função disso, é que eu fui realmente procurar conhecer um pouco de política, né? Até 2013 eu era meio leigo em política, né? Mas aí eu faço parte, eu sou membro, né, do Conselho do Varejo Brasileiro, né, que congrega toda a nata do varejo nacional, né? E muitos de nós, né, se não a maioria de nós decidimos dar uma contribuição para a política nacional. Eu, particularmente, fui estudar um pouco de política para poder, primeiro, entender para mim mesmo e para poder me posicionar no meio que eu vivo, entendeu, Vira? E todos que nos ouvem. E aí, a partir daí, então, a gente foi... Como é que começa esse movimento todo, Vieira, no Brasil, da gente, vamos chamar assim, como é que esse movimento veio, né? Desde lá do governo militar, né, de 64, que entrou aí o governo militar, e depois... Mas aí, onde começa toda essa história mesmo, é em 90. 1990 começa com a implantação do Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo, Vira? Para você dar uma entendida aqui, todos que nos assistem também. O Foro de São Paulo é um movimento que congrega toda a esquerda da América Latina, né? Liderado aí por Lula, né, e por Fidel Castro. Mas pensado, como muitos não sabem, pensado, na verdade, por FHC, porque, assim, Lula, na verdade, é um operador do negócio, né? Ele entrou na situação como operador, embora ele foi fundador também, junto com Fidel Castro. E aí, desse movimento que pouca gente sabe, na verdade, por quê? Porque a grande mídia ela não mostra, entendeu, Vira? Não mostra. Muitos brasileiros não sabem nem o que é o Foro de São Paulo. Claro que a nova geração, as pessoas que estudam mais, né, que pesquisam mais com o advento da internet, Vira, passou-se a conhecer, né? Nos grupos, por exemplo, hoje, nos grupos de política, né, que se discute, as pessoas já conhecem bastante de Foro de São Paulo, mas a grande sociedade, a maioria da sociedade não conhece, não sabe o que é. E é um movimento que ele mudou a história política da América Latina. Porque, assim, onde foi o grande erro nosso, do brasileiro, né, que eu considero? Como foi que nós adormecemos nisso? E como foi que nós fomos tragados por isso? Quando lá no leste europeu, né, caiu lá, né, acabou, vamos chamar assim, o fim da cortina de ferro, chamada cortina de ferro, né, da União Soviética, Hungria, né, aquele comunismo, né, aquela ditadura que havia, né, comunista lá no leste europeu. Quando caiu o Muro de Berlim, principalmente, né, em 89, né, que o Muro de Berlim ele durou de 61, foi 28 anos, de 61 a 89, né, a gente pensava que o comunismo tinha acabado no mundo, entendeu, Vê? Essa que é a verdade. Todos nós imaginávamos que tinha acabado no mundo. Não. Na verdade, essa cortina de ferro ela mudou para a América do Sul, ela mudou para a América Latina, ela migrou para cá. Então, a esquerda toda se juntou, né? E tem vídeos, inclusive, né? Tem vídeo no YouTube, inclusive, que você pode consultar, tem matérias, né? Na internet, no Google, pode pesquisar, que tem toda a história do Foro de São Paulo, né? Tem uma entrevista, inclusive, histórica no canal Cultura, na TV Cultura, né, com o Azambuja entrevistando o Zé Disseu, que é um dos vamos chamar, dos implantadores, né, desse Foro de São Paulo, né, dos pensadores também, dos caras dos líderes do Foro de São Paulo, que o Zé Disseu diz o seguinte, o Azambuja pergunta assim, vocês tinham ideia, né, vocês da esquerda toda, né, tinham ideia que todos que participavam lá do Foro de São Paulo viraram presidente da República, né? O Azambuja cita, inclusive, né? Morales, Bachelet, Correia, Lula, Maduro, né? Todos. E o Zé Disseu confirmou, ele falou, realmente,
A gente imaginar, a gente não imaginava, mas a gente nós nos movimentamos para que isso acontecesse, né? Todo o movimento foi para que isso acontecesse. E de todos esses, somente Ciro Gomes não se tornou presidente da República. Só o Ciro Gomes, entendeu? Então, assim, e de lá para cá, né, a gente vem, entre outras fases, eles conseguiram praticamente dominar. Porque assim, a ideia inicial era de aprofundar um debate, procurar avançar, né, com proposta, né, e tal, que integrasse, né, todo o continente dentro da ideologia socialista, né, social-comunista, vamos chamar assim. Né? Mas eles avançaram de tal forma que, né, quando o Lula chegou em 2003 ao governo brasileiro, assumiu o governo brasileiro, e aí começa uma etapa que, né, nós já vivemos essa etapa, entendeu, Viveiro? Nós aqui, na nossa geração, já vivemos essa etapa né, da institucionalização da corrupção, né, que culmina aí com a prisão da grande liderança, né, principalmente do Partido dos Trabalhadores, né, e muitos do PMDB, né, PSDB, né, ou seja, a corrupção generalizada vindo de mensalão, vindo de petrolão, né, que aí sim que o povo brasileiro acorda. Nesse momento aí que o povo brasileiro acorda, entendeu, Vitor? Certo. Agora, tá bom, em 1990 foi a criação desse fórum em São Paulo, né? Como você disse, criado pelo Fernando Henrique Cardoso. Mas qual foi realmente Fernando Henrique pensou. Oi. Qual foi a ideia realmente desse movimento? Mas foi implantado por Lula e Fidel. Ah, tá. Mas qual foi a ideia realmente desse movimento? É isso que eu falei agora, né? A ideia seria, né, integrar toda a América Latina na ideologia, né, socialista, né? Fazer um bloco, né, um bloco socialista aí para eles trocarem, né, ou seja, intercâmbio comercial, intercâmbio cultural, né? Integrar tudo, virar realmente uma América Latina socialista, né, social comunista, né? E eles conseguiram fazer isso, né? Cuba, de longas datas, né, esquerda, né, comunista. Venezuela, a Venezuela é o grande exemplo, né? A Venezuela que era outrora um país próspero, muito próspero. A Venezuela é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? Quem conhece aí a Venezuela de 20, 30 anos, né, sabe que era um país muito rico, né? Caracas era uma capital assim maravilhosa, né? E com a esquerda assumindo lá, hoje a população venezuelana, o povo venezuelano, está um caos. Né? Pessoas comendo cachorro, comendo os animais de estimação, cachorro, gato, né? Caos, uma pobreza total, entendeu? Porque o que levou realmente a Venezuela ao caos é exatamente que o socialismo, na verdade, Vira, assim, historicamente, né, o objetivo era eles dominarem, seria assim, um projeto de dominação do poder pelo poder. E onde, na verdade, eles conseguiram, porque assim, como é que funciona isso, Vira? Né, que vocês podem pesquisar isso, quem estiver nos ouvindo aí, né, nos assistindo, podem pesquisar. A última barreira para se comunizar um país, Vira, e todos que nos ouvem, são as Forças Armadas. Né? Então, assim, na Venezuela, o que foi que aconteceu? Chávez e Maduro, né? Começou com Chávez, né? Abarcaram, né? Ou seja, conseguiram puxar as Forças Armadas para o lado deles, o povo desarmado, né? A população desarmada, com as Forças Armadas do lado deles, eles dominaram todo e está lá. O povo não tem liberdade, né? Acabou-se com a liberdade, né? Tudo é do Estado, né? Porque o comunismo é isso, o socialismo é isso, né? Que, na verdade, assim, eles moderam, vamos chamar assim, o termo hoje com socialismo, né? Mas é comunismo. Porque, assim, comunista não gosta de ser chamado de comunista, né, Vira? Né? Claro que a gente respeita cada um, né, e tal. O objetivo da nossa conversa aqui não é, na verdade, bater em ninguém, não é, na verdade, esclarecer a sociedade dos caminhos que podem escolher, né? E esse momento, como você falou aí no início da conversa, esse momento é um momento crucial para nós,
né? Porque nós vamos estar escolhendo na esfera municipal, né, o nosso representante, prefeito e vereadores. Então, é muito importante que você tenha essa... Por isso que nós pensamos em fazer essa live, para que a gente pudesse, o máximo possível, esclarecer a população do que é esquerda, do que é direita hoje, porque essa escolha ela é determinante para o progresso de um país. Ou para você puxar o país para o atraso, como está aí Venezuela, como está Bolívia, que ainda não está, Argentina, que voltou. A Argentina voltou. A Argentina estava num caminho, né, ou seja, de liberdade econômica, né, e tudo, né, de capitalismo, né, estava num caminho legal com o Macri. E agora deu uma retrocedeu, né, com Cristina Kirchner, que faz parte do Foro de São Paulo, é integrante do Foro de São Paulo, e está lá a Argentina caminhando. O PIB da Argentina, nos últimos tempos aqui, decresceu, acho que 40%. Eu não tenho o número exato aqui, mas deve ter em torno disso. Então, assim, ó, com a pandemia, então, piorou significativamente, entendeu, Vitor? Então, essa que é a verdade. Então, a gente chama atenção para essa questão aí da política nacional, né? Mas que hoje, na verdade, assim, a gente quer... O que é que a gente pretende, Vieira, nessa eleição municipal, né? Eu queria, antes de entrar na eleição municipal, Vieira, entrar um pouco lá. Nós já falamos um pouco aí da corrupção, né? Generalizada, que foi o governo de PT, né? Aliado da PMDB, a PSDB, porque, assim, na verdade, Vieira, são tudo farinha do mesmo saco. Essa que é a verdade. São todos, não tem. A direita, na verdade, no Brasil, chegou em 2018, né? Mas até então, todos os partidos lá, né, ou seja, meio como organização criminosa, porque esses partidos aí, eles só pensam em dinheiro e poder. Essa que é a verdade. Não é interesse do povo, não tem interesse pelo povo, entendeu? Deixa eu dar um rumo aqui. Em 2003, de 2003 a 2016, o PT dominou, aparelhou o Estado com essa questão da institucionalização na corrupção. Todo mundo sabe disso, né? Da corrupção. Aí eu te pergunto o seguinte: o que fez o brasileiro levar tanto tempo para se acordar? E a corrupção foi unificada em todos os estados do país? Como é que fica tão forte assim por tanto tempo? E por que o povo teve que pagar esse preço, viver todo esse tempo para despertar que teria que mudar? Porque nós vamos aqui colocar prefeitos e vereadores durante são 4 anos de mandato. 4 anos de mandato dá para a gente detectar mais ou menos as mentiras que tem. Onde foi a falha que isso durou tanto tempo? Assim, o que eu considero isso aí é a falta de informação, né, Vira? O povo brasileiro não procurava se informar, né? É difícil, seja, porque assim, a grande mídia, onde é o X da questão? É na grande mídia. Porque a grande mídia ela sempre foi do lado desses caras todos, entendeu? De PT, de PMDB, de PSDB, que são todos aliados, todos, ou seja, enganaram. Assim, o grande problema mesmo, porque assim, PMDB, PSDB principalmente, né? E PT eles vendiam para a sociedade que era oposição. E isso foi um engodo muito grande, né? Em 2013, por exemplo, na disputa eleitoral, para você ter uma ideia, Aécio Neves se dizia, né, inimigo, né? Ou seja, oposição total a Dilma Rousseff. E depois descobriu-se que todos são juntos. Lula e FHC são amigos lá de sindicato, né? Lá da base lá do sindicato, lá da automobilístico, principalmente, né? Da indústria, né? Então, assim, dos trabalhadores da indústria. Então, assim, esse adormecimento do povo brasileiro por esses anos todos aí. E tem outro ponto que a gente não pode esquecer, né? Como nós vivemos um governo militar, né? Que não foi ditadura, foi governo militar. Porque ditadura é quando um só fica lá no poder, né? E quer se perpetuar. Isso é ditadura.
manda em tudo, Estado dono de tudo, né? Ditador, né? Corrupto, né? Perverso nos costumes, isso é uma ditadura. No governo militar, não. No governo militar, o que houve foi uma intervenção em 64, né? Exatamente com essas mesmas pessoas aí, esses mesmos, vamos chamar assim, homens que são de esquerda, né? Lula, Dilma, Zé Disseu, Genuíno, essas mesmas pessoas que lá em 64, né? Essas mesmas figuras que lá em 64 eram jovens, né? É que hoje voltou o governo para ir depois do período militar, que durou 20 anos, né? Voltou para eles em 85. Então, assim, como a gente viveu esse período militar, foi um período muito bom, que foi um período que seja, se investiu muito em infraestrutura do país, a infraestrutura do país toda, Vieira, né? O que existe hoje, ela foi construída ao longo do governo militar. Então, assim, eu vivi um pouco desse período, né? Embora fosse criança ainda, na época, né? Mas eu vivi muito esse período e a gente tinha segurança, você podia ir andar na rua normalmente. Eu voltava de madrugada dos bailes, né? Você podia andar na rua, você estudava escola pública muito boa, né? Havia esse respeito entre família, a base da família era muito, muito segura, entendeu? E aí o povo veio, o povo brasileiro veio nesse costume, né? Dessa coisa boa que foi o governo militar. Digo que não foi ditadura, governo militar, porque a cada 4 anos mudava o presidente eleito pelo Congresso. E o povo elegia de forma direta, com eleições diretas, o Congresso, Senado, né? E Câmara Federal. Então, assim, ter vivido essa época boa, e em 85, com as diretas, com a questão das diretas, entendeu, Vieira? Houve, assim, um afã do povo brasileiro, foi tão com sede ao pote, né? Vendido pela esquerda que era uma ditadura, né? Que ninguém se apercebeu. Acho que assim, ninguém, ainda mais com a mídia, grande mídia, né? Do lado dos caras, vendendo, né, e tal, que estavam fazendo coisa boa para o povo, esse negócio todo, né, entendeu? Que era realmente um governo para o povo, do povo e para o povo, que é a democracia, né? Porque a esquerda fala de democracia, Vieira, e todo que nos ouve, né? Fala de democracia como se... Mas não é. A democracia que eles pregam não é a democracia de liberdade, né? Da total liberdade, como a gente prega aqui, como a gente entende que seja, entendeu? Como a maioria do povo brasileiro hoje entende que seja. Então, eu considero que seja por causa disso, Vieira, que adormeceu esse tempo todo, ficou adormecido, entendeu? E no governo Lula ainda houve um ponto que a gente não pode esquecer, que foi o boom do consumo, né? Esse boom do consumo, ele escondeu muito, né? Ou seja, todos os erros que o governo cometeu lá e que a sociedade, infelizmente, né, demorou a acordar. Quando acordou, eles já tinham aparelhado, como você falou no início da pergunta, tinham aparelhado todas as estatais, eles aparelharam o judiciário, eles entraram pelas escolas públicas, eles entraram pelas universidades públicas. Então, assim, foi uma questão, assim, ideologia mesmo, né? Quase como seita. Mas, felizmente, Vieira, em 2018, né? Em 2016 houve o impeachment lá, na própria eleição já de 2013, né, para escolher se era Dilma ou se era Aécio Neves, né? O povo já despertou, já foi uma disputa já, né? Embora meio polarizado, né? Já era um pouco polarizado aí, né? Pessoas querendo votar na Dilma e quase que deu empate, inclusive, né? Empate técnico a eleição, né? Dilma ganhou lá, né? Meio mexida nas coisas lá, por 3 milhões de votos, se eu não me engano, né? E aí, a partir daí, começa realmente o povo brasileiro despertar, né? Foi às ruas pedir o impeachment de Dilma, né? E começa aí um movimento, né, vamos chamar assim, da direita brasileira de querer consertar o país, consertar, endireitar e reconstruir o país, né? Precisava se achar quem poderia representar essa onda, né? Vamos chamar assim, de patriotas que se levantou no país, entendeu, Vieira?
Respondida a sua pergunta? Você falou aí do país democrático, que na realidade é mesmo, né? Agora, essa democracia ela vai até aonde? Porque a polarização do povo brasileiro, eu não entendo bem, porque, de qualquer forma, há uma certa obrigação em você participar. Você é obrigado a participar de uma política, de uma campanha. Você é envolvido, que queira ou que não. Por que a sociedade tem que participar da política? Isso não era para ser uma coisa livre, na vontade de cada um? Porque nós nos sentimos obrigados a votar. Nós somos obrigados a votar. Se eu não votar, meu nome está sujo. Não é verdade? Verdade. Olha só, por que nós temos que participar? Eu falei lá atrás, no início da nossa conversa, né? Nosso bate-papo aqui. Tem que participar, Vira, porque assim, todas as decisões que são tomadas na esfera de governo federal, estadual, municipal, elas afetam a nossa vida em todos os sentidos. Afetam. Agora, sim, a sociedade brasileira tinha dificuldade de participar. Nós que vivemos no meio empresarial, você sabe disso, você também é empresário, né? Tinha dificuldade, a classe média, principalmente, o meio empresarial, não queria se meter na política, não queria participar da política. Mas olha só, certa vez eu estava numa reunião, né, de negócio, né, e conversando com os amigos meus para se meter, porque olha como é que estava a reunião. Começou a reunião seguinte, mostrando o cenário econômico daquele momento, em 2016. O cenário econômico era o seguinte: 341 mil empresas quebraram no governo Lula e Dilma. É um número absurdo. É um número absurdo. E nessa época eu estava dirigindo uma empresa que tem 1.200 lojas no país, né? 5 mil funcionários, né? E eu estava no processo, ou seja, nós combinamos lá da gente dobrar de tamanho em 5 anos, entendeu, Vira? Dobrar em 5 anos. E é possível fazer isso, porque é um segmento que são pontos de 60 metros quadrados que você pega no centro de cidade, né? E o Brasil tem 5.700 municípios, não é isso que tem? E, ou seja, é uma empresa que tem muito no interior, então ficava fácil fazer isso. Mas no cenário desse, na época, como diretor de operações, né, e expansão da empresa, né, me senti na obrigação de alertar a empresa da gente parar de expandir. Por quê? Para a gente cuidar do que a gente tinha na época, né? Que a gente tinha na época para sobreviver, para poder se manter. Né? O apresentador, né, que é o presidente dessa entidade, né, que eu sou membro lá, ele encerrou a apresentação dizendo com uma fala da Dilma. Olha a fala da Dilma. O dia da criança é o dia do pai, da mãe, do avô, da avó, mas é também o dia dos animais. Porque por trás de uma criança sempre tem uma figura oculta de um animal, que é um cachorro. Aí eu pensei só comigo, essa senhora não é boa da cabeça. Essa senhora não é presidente da República. Eu pedi a palavra pela primeira vez lá na entidade. A entidade foi fundada em 2009 e nós estávamos aí em 2016, né? Eu pedi a palavra e falei o seguinte, pessoal, nesse cenário aí, eu paro. Eu não vou devolver os pontos que eu tenho, né, e tal, pagar a multa e tal, e volto para a sede da minha empresa lá e vamos cuidar do que a gente tem para a gente poder se manter. E outra coisa, enquanto essa senhora estiver aí como presidente da República, eu recomendo à empresa não investir nenhum centavo no país. Nenhum centavo. Não vamos gerar emprego e renda com esse cenário, com essa senhora na presidência da República. Nada contra quem pensa de esquerda, quem pensa de direita, nada. É questão da gente, né, de negócio. Não tem jeito. Então, e aí eu completei a minha fala, né? Eu completei a minha fala dizendo o seguinte: de hoje em diante, vamos se meter na política, vamos participar da política, vamos opinar, né? Aí alguém perguntou lá, né, um grande empresário brasileiro, né, que faz parte lá da nossa entidade, né, que é membro, ele falou o seguinte: por que tem que se meter na política? Essa pergunta que você me fez aí.
E eu falei exatamente isso para ele. Porque todas as decisões que são tomadas nas esferas de governo federal, estadual, municipal, afetam a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, as nossas empresas, a nossa religião, as nossas crenças e valores. Afeta tudo. Pô, se afeta tudo, nós temos que nos meter. 36%, Vieira, de tudo que é produzido no país, do PIB que a gente produz, né, do PIB brasileiro, é recolhido para o caixa do governo. É transferido, é renda transferida, né? Recurso transferido para o governo, 36%. É uma carga tributária absurda, uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo. Pô, se a gente transfere 36% de tudo que se produz para o Estado, nós sustentamos o Estado. Se somos nós que sustentamos a máquina pública, nós precisamos nos meter, nós precisamos intervir. E nós nos juntamos, Vieira, você faz parte desse grupo, inclusive, né? Nós estamos formados em muitos grupos, né, de empresários, de homens de negócio, de homens e mulheres de negócio, que nós passamos a intervir, nós passamos a nos mobilizamos, nós somos hoje, Vieira, né? De empresário que está em grupo comigo, nós somos uns 400. Mas nós somos 100 milhões de brasileiros hoje linkados em grupos de Instagram, né, de Telegram, de WhatsApp, né, de rede social, principalmente o WhatsApp, né? Principalmente, por isso que a esquerda bate muito no WhatsApp. Por quê? Porque é privado. Privado, os grupos são privados, né? Você adiciona quem você quer, você remove quem você quer. Então, na verdade, esse movimento aí do povo brasileiro, né, intervir na política, nós colhemos o fruto em 2018. Em 2018, né? Elegendo o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, né? Que se elegeu, né, sem campanha, né, monstruosa como se faz os outros partidos, os outros políticos, né? E o que aconteceu nessa... Né? Aí me pergunte o que aconteceu lá em 2018. Como é que nós elegemos o Bolsonaro? Como é que nós elegemos, Vieira? Na verdade, nós fizemos, Vieira, né, a intervenção militar pelo voto. Pelo voto. Nós elegemos um capitão do Exército e um general de Exército. Eles se cercaram das Forças Armadas, né, que é a guardiã realmente da democracia, a verdadeira guardiã da democracia são as Forças Armadas, né? Ai do nosso país, ai de qualquer país, está aí a Venezuela de exemplo. Ai de qualquer país com as Forças Armadas cooptadas pela esquerda. Ai, né? Está lá a Venezuela, o povo comendo rato, gato, disputando lixo com os cães, bebendo água de esgoto. Um caos, um caos. Como é que tem pessoas que ainda defendem isso? Eu volto a repetir, eu, né, respeito quem pensa diferente de nós, né, e tudo, mas não é uma questão é uma questão de sobrevivência. Só tem dois caminhos, Vieira, para a prosperidade. Só dois caminhos. Educação e trabalho. Qualquer uma outra coisa é balela, é conversa fiada. Entendeu? Por que eu falei de FHC, que foi o pensador? Porque o FHC é um sociólogo. Sabe que o sociólogo, com todo respeito aos sociólogos, né, acho que é uma profissão muito legal, né, mas quando é usada para o bem, quando é usada, vamos chamar, do ponto de vista político, né, do ponto de vista, vamos chamar assim, totalitário, de uma ideia totalitária, né, que era o que eles queriam fazer, né? Sociólogo ensina como é que se toma dinheiro de quem produz riqueza e renda. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Então, assim, voltando aqui à eleição do Bolsonaro, que nós fizemos uma intervenção militar pelo voto, né? Eles se cercaram das Forças Armadas, dos 23 ministérios, 10 são militares, dos 10, 6 são generais, porque a esquerda, felizmente ou infelizmente, eles só respeitam as armas, não tem outra coisa. Não tem outra forma de você
de você conter, entendeu? E no Brasil, ou seja, mesmo a gente tendo, ou seja, a população, a maioria da população elegeu um governo de direita que está realmente preocupado com a sociedade, com a economia, com o progresso do país, valorizando o empresário, o emprego e renda, né? Valorizando tudo isso, com o aparelhamento que foi feito lá pela esquerda, lá atrás, né? Principalmente de 2013 a 2016, né? Eles aparelharam, ou seja, a terceira instância da justiça. Pô, a pior ditadura que tem, Vieira, é a ditadura do judiciário, porque você não tem a quem recorrer. E nós vivemos isso agora na pandemia, né? O que foi que aconteceu na pandemia? O Supremo Tribunal Federal, né, os 11 lá, tiraram o poder legítimo, constitucional do presidente da República, né, do Executivo Federal, e transferiram para governos estaduais e municipais cuidarem do enfrentamento, tratarem o enfrentamento da pandemia. Isso criou o que nós estamos vendo aí, entendeu? Essa que é a verdade. E aí, Vieira, nós entramos agora numa eleição municipal. Nós temos a chance ímpar, né? E nós estamos mobilizados para isso. Eu faço parte desse movimento, né? Certo. Deixa eu te perguntar, você falou aí que a direita ela começou em 2018, então foi no governo do Bolsonaro, né? Nós sabemos também que está sendo ainda um governo muito conturbado ainda por conta dessa coisa chamada esquerda, que não deixa de ser uma perseguição, né? Que tudo aquilo que vai ser feito para o bem maior da sociedade, sempre tem alguém que não quer deixar o cara aparecer, por isso ou por aquilo também. Agora eu te pergunto, dentro de todas essas dificuldades que ainda estamos vivendo, dessa insegurança, que queira ou queira não, o país passa por uma insegurança, mas por conta dessa perseguição que aí está, como é de que forma o Brasil poderá alcançar os objetivos que a sociedade realmente merece? Vieira, eu só enxergo um caminho. E a sociedade brasileira ela está trilhando esse caminho, como eu te falei, de 2013 para cá, né? Já foi forte lá em 2013, na eleição lá, para escolher entre Aécio Neves e Dilma Rousseff, né? Aí veio 2016, 2017, 2018, a nossa mobilização, nós fomos para a rua, né, Vira? Nós fomos para a rua, invadimos as ruas de verde e amarelo, né? Para a gente combater, na verdade, esse mal que se alastrou, que se alastra, né? Que ao longo da história, quem quiser pode pesquisar aí, historicamente, né, o comunismo, o socialismo aí, ele já matou mais de 100 milhões silenciosamente, 100 milhões de pessoas ao longo da história silenciosamente. Então, assim, o caminho que tem é a gente se politizar, a gente participar, né? É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estivemos fazendo dia e noite. Vieira, eu vou te falar, vou te dar um testemunho meu, Eli Barreiros, meu, né? E eu ainda faço isso hoje, mesmo como candidato a vereador, né? Eu ainda faço isso hoje, eu mantenho 100 grupos paralelo aos meus negócios, paralelo ao cuidar da minha família, cuidar da minha vida espiritual. Eu tiro um tempo do meu dia, né, principalmente nas madrugadas, para cuidar dos meus... Eu mantenho 100 grupos, né, de direita para ajudar, para contribuir com ideias. Não sou só eu. Nós somos, né, eu te falei, nós somos 400 homens e mulheres de negócio, do qual você faz parte também, né, e muitos amigos da gente, né, chegados mesmo, contribuem e ajudam. E a gente ajuda com ideias, com ações que combatem essa... Porque o que foi que aconteceu também, Vieira? Hoje, a situação que está hoje é o seguinte: todo o povo brasileiro está politizado. 70%, felizmente, né, para o bem, para produzir o bem, que quer realmente, né, o bem da sua família, do seu país, né, dos seus negócios, das suas empresas, né, que é o bem. E 30% da sociedade, infelizmente, ficou presa, né,
a essa ideologia, essa coisa aí que, né, que eu não consigo enxergar, com todo o respeito que eu tenho pessoas na minha família, inclusive, que pensam assim, você tem também, Vieira, né? Tem, né? Eu sei que você tem pessoas também na sua família, em todas as famílias tem, quem pensa do direito e quem pensa da esquerda. Felizmente, eles são minoria, eles são 30% da sociedade hoje, né? Que eu considero, né, que é muito difícil essas pessoas despertarem, acordarem. E não vale a pena você entrar em debate, não vale a pena. Nós temos que caminhar, na verdade, para construir, como você falou, temos que construir as coisas daqui para frente. Como 70% está lúcido hoje e está participando ativamente, eu sei porque eu participo disso e sei o tanto de pessoas que têm envolvido. Mais de 100 milhões, seguramente. E pessoas que não têm, nos grupos não se conversa bobagem, é conversa séria. Conversa realmente para ajudar o país, para contribuir, para ajudar o Brasil e o governo que está aí, né? Então, assim, esse é o caminho. É a gente procurar cada vez mais conhecer de política, estudar de política. Você tem uma ideia, Vieira? Posso dar um testemunho meu. Eu, em 2016, quando eu voltei dessa tal reunião que eu contei há pouco, eu voltei para Fortaleza, eu contratei um professor cientista político, porque eu entendia muito pouco de política, ainda entendo, não sei tudo de política, longe disso, né? Longe disso, mas dificilmente alguém me engana hoje. E eu trouxe a política para dentro da minha vida. Por quê? Porque como afeta toda a minha vida, eu passei a trazer a política, introduzir a política na minha vida diária, né? E esse é o caminho, a gente estudar, procurar entender, procurar participar, e nós vamos ter um momento agora, né, de uma grande oportunidade que é participar das eleições municipais. Ok, o que eu vejo é o seguinte, logo no início, eu até chamei a atenção para essa questão da escolha, né, quem vamos escolher para conviver conosco durante 4 anos. Eu digo conviver conosco porque você faz parte da economia, e quando você faz parte da economia, o resultado da cidade, o bem-estar da cidade é o bem-estar de todos, né? Claro. Lógico que quando é realmente para a sociedade como toda, não selecionar as pessoas das quais, quem vai ser beneficiado com esse ou aquele governo. Então, assim, nós estamos chegando na eleição municipal, né? Sabemos que há muitos nomes aí, tem mais de esquerda do que de direita. Aí eu pergunto para você, qual o nome ideal para Fortaleza agora, nesse momento, agora em novembro desse ano? Vieira, eu posso te falar isso, né, com muita propriedade, né, porque como candidato a vereador, né, eu tive o privilégio dele ser meu aliado e eu ser aliado dele. Somos aliados, né? O melhor nome é o Capitão Wagner, para prefeito em Fortaleza. E ele foi muito sábio, o Capitão Wagner, muito sábio. Por que, primeiro, que eu considero o Capitão Wagner o melhor nome? É cristão, muito preparado, estudioso, conhece da cidade como poucos, é um homem voltado para o empreendedorismo e a geração de emprego e renda. Ele é preocupado, né? Porque, assim, um homem sem emprego, Vieira, é nada. É nada. Um homem que chega em casa não tem, né, o dinheiro para comprar, o recurso para comprar o alimento da sua família. Como é que vai fazer, Vieira? Não tem como. Eu não sei como, eu não consigo imaginar como é que pessoas, né? Eu sou de uma família, né? Que nós, desde menino, nós somos 10 irmãos, são 6 homens e 4 mulheres, que desde menino, o papai ensinou a gente a não depender do Estado para nada. É um equívoco o cidadão, a sociedade, querer depender do Estado. O Estado não é pai, não é mãe de ninguém. Na verdade, assim, qual é a melhor postura do Estado? Cuidar daquilo que é da função dele, da saúde, da segurança, da educação, né? Da infraestrutura, né? Principalmente no saneamento básico, né? Que é muito precário hoje no Brasil, né? Asfalto, iluminação, né? E da segurança. Esse é o principal papel do Estado. Então, o Estado não produz nada. O Estado só arrecada.
Pô, se o Estado só arrecada, tem que cuidar do papel dele e não se intrometer na economia. Quanto menos o Estado se intromete na economia, melhor é para todo mundo, tanto para o Estado quanto para as empresas, para as pessoas que produzem riqueza, que trabalham nesse país, entendeu? Essa que é a linha. E o capitão Wagner, eu sei porque, né, uma vez que nós assinamos, né, assinamos a aliança com ele, nós somos 9 partidos hoje, né? O meu partido é o Partido Social Cristão, faz parte da coligação, né, por uma Fortaleza melhor. Eu estou ando próximo do capitão Wagner todo dia, já vamos em várias reuniões, em vários eventos, né? Fomos nas comunidades, em várias comunidades, fomos também na parte nobre da cidade. E é uma pessoa de um caráter irretocável. Pode olhar a história dele. Se o capitão Wagner tivesse alguma coisinha de errada, a esquerda já tinha interpelado aí, com certeza. Mas tudo que falam do capitão Wagner é fake news. O capitão, inclusive, criou um site lá, né? Um site lá que você pode pesquisar lá todas as respostas de todas as mentiras, os fake news que a oposição debitou para ele, vamos chamar assim, né? Colocou para ele. Então, assim, é o melhor nome, é o capitão Wagner. É pessoa correta, justa, sereno, fala com uma propriedade de todos os assuntos de saúde, educação, conhece a cidade de ponta a ponta, né? Então, assim, é o melhor nome. E é uma oportunidade única da sociedade fortalezense, né? Interromper também, né? 40 anos que vem, quase 40 anos que vem aí, né, a cidade. Porque, assim, como é que é dividida a Fortaleza hoje do ponto de vista econômico? Eu sei disso porque eu tenho andado muito com o capitão Wagner, saído muito com ele, né, para reuniões, para visitas e tal, como eu falei. Está, inclusive, registrado isso tudo em lives aí, né? No Facebook dele, no meu Facebook, nas minhas redes sociais, nas redes sociais dele toda, né? Está registrado lá. O que é legal é isso hoje, né? Que não se esconde nada. Todo mundo sabe de tudo, porque, e detalhe, online, instantâneo, né? Então, assim, como é que é dividida a Fortaleza hoje do ponto de vista de investimento público? É dividida, uns dizem que é dividida em 2 bairros, né? A Aldeota e os demais. Eu enxergo diferente. Um dia desse nós estávamos conversando, né, numa palestra numa empresa, né, Vê? E surgiu essa ideia, né? De 2 bairros só, Aldeota e os demais. Eu considero Fortaleza, né, que é dividida pela Padre Valdivino. Padre Valdivino, sentido Aldeota, sentido Beira-Mar, é a Fortaleza nobre, a Fortaleza do olhar público municipal, estadual, né? E que eu acho que tem que continuar. São bairros maravilhosos, né? Populações realmente que produzem riqueza para o Estado, para o município, né? Para o Brasil. E o outro lado da Padre Valdivino, sentido periferia, Castelão e tal, sentido periferia, é o abandono. Eu sei disso porque nesses 4 meses de pré-campanha e de campanha agora, que a gente tem ido dentro das comunidades, né? Eu tenho 5 comunidades dentro da nossa base eleitoral, né? Da base eleitoral de Barreiros, e eu tenho ido várias vezes nessas comunidades ver. É o descaso, é um absurdo. Eu vou dar um exemplo claro aqui, prático. Na esquina aqui da minha casa, da rua da minha casa, havia um terreno de aproximadamente, aí, sei lá, deve ter uns 3.000 metros quadrados, 3 a 4 mil metros quadrados do terreno, que funcionou o equipamento aí, né, de restaurante e tal, pizzaria. E esse terreno estava abandonado há 10 anos aqui, com lixo, com drogado, com abandono total. Um transtorno aqui para a nossa região. Escuridão que ficou, porque quando saiu o restaurante que funcionava lá, né, ficou escuro, a segurança do bairro aqui, da redondeza aqui, ficou precário. E nós estivemos lá no dia 17 de setembro, eu e capitão Wagner. Após uma visita que nós fizemos a um grande empresário, eu pedi ao capitão Wagner para pararmos no terreno,
E de lá nós fizemos uma live que está registrado no Facebook. Está registrado lá. Nós denunciamos o descaso do poder público com esse terreno lá. E fizemos uma proposta de transformar o terreno, né, num centro gastronômico, né, porque a gente, nesse caso, a gente resolveria o problema do abandono, né, e da falta de segurança e ainda transformaríamos ainda o local em empreendedorismo, gerar emprego e renda. Né? Quando foi no domingo, Vieira, nós estivemos no bairro Parque dos Irmãos, dentro de uma comunidade que tem um rio que passa no meio da comunidade. Certo? Nós passamos acho que 1h30, quase 2 horas lá, e o capitão vai, visitamos toda a comunidade e vimos o grande problema que tem lá nessa comunidade. É um canal que passa entre a comunidade, e quando chove, no período chuvoso, enche o canal, invade as casas e cria um transtorno imenso para os moradores, né? E aí, no domingo, nós fizemos isso. 17 nós fizemos no terreno, na cidade de Funcionário, que é um bairro nobre de Fortaleza, né? E no dia 20, no domingo, nós fizemos, 20 de setembro, fizemos lá na comunidade. 2 dias depois que nós fizemos a live no terreno da cidade de Funcionário, o poder público municipal mandou uma equipe e já está praticamente pronto aqui. Abriram uma rua no meio do terreno, estão transformando numa praça, trabalham dia e noite aí para terminar antes das eleições. Aí eu pergunto para o poder público municipal, por que não foram também, já que nós fizemos a denúncia, eu e o capitão Wagner, fizemos a denúncia também no Parque dos Irmãos, lá na comunidade, onde passa o canal, por que o poder público não foi também na comunidade tratar o canal, né, e tirar as pessoas dessa dificuldade no período chuvoso? Por quê? Simples a resposta. Porque o poder público, nos últimos 8 anos, além de massacrar o empresariado, verdade ou não é, Vera? Além de massacrar o empresariado, também com investimento público, só olham para a parte nobre da cidade. Como o capitão Wagner falou na live lá no Parque dos Irmãos, ele falou o seguinte, a Beira-Mar já consumiu, em 3 reformas lá, na Beira-Mar, em 3 grandes obras, R$500 bilhão. A desembargador Moreira, não sei quantos milhões, aqui no Osto Soares, próximo da minha casa aqui, recapeamento, não sei quantas vezes sem necessidade, quebraram os empresários quebraram os empresários do Lago Jacareí, precisavam mexer no Lago Jacareí, já estava bom, um ambiente maravilhoso, aqui próximo da minha casa, pois eles quebraram todo e estão refazendo novamente. Um absurdo. Aí eu chamo a atenção, por que não vai no Parque dos Irmãos, poder público municipal? É uma comunidade que eu atendo lá, eu tenho o maior carinho pela comunidade, a gente está lá sempre atuando com eles, vendo a necessidade deles, que uma vez como vereador, é essa a nossa intenção, Vieira. O capitão Wagner já falou isso também. Uma vez eleito prefeito de Fortaleza, ele vai tirar 2 dias para visitar os bairros, para visitar as comunidades. Eu, como vereador, também tenho esse compromisso, entendeu? Uma vez eleito, tirar 2 dias para visitar também os nossos bairros e as nossas comunidades. Ok. Eli, mas a gente tinha muita coisa ainda para perguntar. Nós sabemos que a economia de um município, de uma cidade ou de um estado vai muito da administração e de que forma existe essa administração, né? Eu creio que um prefeito ou um governador ou presidente tem que olhar muito para o empresário, porque tem aquela questão de defender o emprego, mas eu vou defender o emprego sem matando o empresariado. Hoje nós sabemos que Fortaleza passou por algumas, eu não sei se isso eu posso colocar isso como uma perseguição, mas o empresariado ele sofreu muito na questão das obras feitas em avenidas, onde muitas empresas fecharam. O empresário sofreu muito com a questão desse aumento do alvará, que foi um absurdo. O empresário, quem tem frota de carro, está sofrendo muito com essas multas, a máquina da multa que está aí, acabando com todo mundo. Tem vários outros fatores. Você não consegue dar emprego, você não consegue melhorar uma economia, dar uma avanço na economia, se
se matar a empresa, se matar o empresário, então não consegue. O nosso tempo está encerrando. Eu queria deixar aqui um pequeno espaço. Nós conversamos aqui com o especialista em política nacional, o Eli Barreiros, que é candidato a vereador por Fortaleza. Meu amigo, você tem alguns minutos aí para encerrar e aí nós já partimos para o abraço. Ok. Primeiro, agradecer, Vieira, pelo convite, né? A gente poder esclarecer um pouco, né, sobre a política nacional, fazer um convite para o povo brasileiro, né, em especial para o povo fortalezense, cearense e fortalezense, que procure estudar um pouco mais a política, né? Pense em quem vai votar. É muito importante essa escolha que vai ser feita agora, né, no dia 15 de novembro. É uma escolha que pode mudar a história da cidade, a história da vida das pessoas. Então, tenham consciência, escolham bem, né? O meu nome está aí à disposição de vocês com o número 20060, né? E para prefeito, eu indico o Capitão Wagner, eu considero o melhor nome. Muito obrigado, Vieira. Boa noite a todos que nos assistem. Ok, boa noite, amigo.